Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Na aula de hoje a gente vai começar a falar a respeito das organelas citoplasmáticas, certo? Então, o citoplasma de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, ele possui algumas diferenças, certo? No caso das células procarióticas, o interior dela, a região onde vai encontrar o citoplasma, ele corresponde a todo o ambiente que é delimitado pela membrana plasmática. Então, tudo que está dentro da membrana plasmática é o citoplasma, certo? Sendo que os componentes do citoplasma são basicamente o citosol, que é a parte líquida do citoplasma, que vai ser formada de água e outras substâncias, ok? Como, por exemplo, lipídios, proteínas, carboidratos, tá? DNA, plasmídio, ok? Vai ser formado um DNA cromossômico, que o DNA das células procarióticas ele é circular, ok? Ele vai possuir uma espécie de nucleóide, que é a região em que você vai encontrar dentro da célula procariótica o material genético dela, o DNA no caso. Vai apresentar plasmídios, que são fragmentos de DNA circulares, que eles são espalhados dentro do citoplasma da célula procariótica. E o ribossomo, que vai ser uma organela responsável por produzir as proteínas dessas células procarióticas. Já as células eucarióticas, elas aumentam um pouquinho a sua complexidade. O citosol vai ter a mesma característica da célula procariótica, 80% água, 20% de outra substância, vai ser a parte líquida do citoplasma. E a região que confere o citoplasma, no caso das células eucarióticas, vai ser definida pela região entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Ok? Lembra aqui, célula eucariótica ela já possui núcleo, enquanto a célula procariótica não possui um núcleo, ok? Uma membrana nuclear. E o citoplasma ele vai ser delimitado por essa região entre a membrana plasmática e essa membrana nuclear, ok? Além disso, as células eucarióticas elas vão ter uma diversidade de organelas citoplasmáticas, ok? Que vão determinar diversas funções metabólicas dessas células. E, além disso, as células eucarióticas elas possuem citoesqueleto, tá? Que é uma rede de filamentos de proteínas, tubos proteicos, que vão dar estrutura, suporte, tá? E definir a forma das células eucarióticas. A gente pode dividir as células eucarióticas em dois grupos básicos, as células animais e as células vegetais, ok? A principal diferença marcante de uma célula animal para uma célula vegetal é que a célula vegetal vai possuir parede vegetal, cloroplasto, enquanto a célula animal não vai possuir isso. Mas existem algumas outras particularidades, tá? Que a gente vai estar vendo no decorrer do estudo das organelas, ok? Agora, estudando de fato cada uma das organelas, lembrando que as organelas que eu vou citar aqui para vocês, elas vão ter igual funcionamento na célula vegetal e na célula animal. Quando apresentar alguma diferença em funcionamento entre os dois grupos de célula, eu vou estar explicando qual é essa diferença para vocês. Eu vou estar enfatizando essa diferença para vocês. Beleza? Vamos lá. Primeira organela, mas não menos importante, eu diria que até uma organela fundamental para o funcionamento de uma célula, são os ribossomos, ok? Os ribossomos, eles são organelas não membranosas, ou seja, ele não vai ter uma estrutura similar a uma membrana envolvendo ele, como acontece na maioria das demais organelas, ok? No ribossomo não acontece isso. Por quê? Porque ele é basicamente formado por duas unidades de proteínas. Essas duas unidades de proteínas, quando há necessidade, elas se unem e formam os ribossomos. E aí, esse ribossomo, então, ele vai ter a capacidade de produzir proteínas, ok? Esses ribossomos, eles podem estar livres no citosol, no citoplasma, como vocês queiram nomear, certo? Ou eles podem estar aderidos a uma outra organela chamada retículo endoplasmático rugoso, certo? Um detalhe importante aqui, os ribossomos, eles são as únicas organelas em que vocês, além de encontrarem eles nas células eucarióticas, vocês também vão encontrar eles nas células procarióticas, tá? As demais organelas que eu vou estar citando para vocês, elas não são encontradas de maneira nenhuma em uma célula procariótica, certo? Por isso que eu falei que
O ribossomo é uma das organelas fundamentais. Então, o retículo endoplasmático ele já é uma organela membranosa, que é basicamente uma rede de canais, tubos, ok, de membranas, formado por membranas, determinado por membranas, cuja função é basicamente síntese, armazenamento e distribuição de uma diversidade de substâncias, certo? A gente divide o retículo endoplasmático em retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e retículo endoplasmático liso ou não granuloso. O que vai diferenciar um ou outro do outro é basicamente a existência de ribossomos aderidos à superfície da membrana. O retículo endoplasmático, que é chamado de rugoso, ele vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. O que é chamado de liso não vai apresentar, tá, ribossomos aderidos na sua superfície. O retículo endoplasmático rugoso ele vai estar relacionado com a síntese de proteínas destinadas à exportação, ou seja, ou vão para fora da célula ou elas vão ficar na superfície da célula, na membrana plasmática da célula, certo? E normalmente o ribossomo, que vai estar aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso, vai sintetizar a proteína e vai jogar lá dentro do retículo endoplasmático rugoso. E aí ele vai processar essas proteínas e direcionar elas para o caminho correto, ou seja, se é para fora da célula ou se é para a membrana plasmática, certo? Em alguns casos também, o retículo endoplasmático ele vai ser responsável por produzir proteínas que vão ser utilizadas por uma outra organela, que é chamada de lisossomo, ok? E aí assim, após que ele organizou direitinho as proteínas que ele recebeu, ele vai direcionar elas para uma outra organela chamada complexo Golgiense, e o complexo Golgiense é que vai direcionar de fato para o destino final. Já o retículo endoplasmático liso, de uma maneira geral, ele vai estar relacionado com a síntese de lipídios, tá? Que são os ácidos graxos, os fosfolipídios, os esteroides. Então, eles vão estar diretamente relacionados com a produção de hormônios, de alguns hormônios, os hormônios que são oriundos a partir de esteroides, tá? Lipídios que são importantes, como por exemplo triglicerídeos, que são lipídios de reserva, tá? E até mesmo eles vão participar na eliminação de substâncias tóxicas, certo? Sendo que a função do retículo endoplasmático liso ela varia de acordo com a célula em que ele vai estar presente. Observe, em células hepáticas, que são as células que vão estar compondo o nosso fígado, ele vai ter a função de tanto produção de lipídios, como os triglicerídeos, mas também como a eliminação de substâncias tóxicas, sejam elas medicamentos, sedativos, álcools ou qualquer outra droga, certo? Já no caso, o retículo endoplasmático, quando ele está presente nos óvulos e espermatozoides, ele vai estar relacionado com a produção de alguns hormônios sexuais, como estrogênio, progesterona, tá? E ainda tem uma outra situação em que nas células musculares o retículo endoplasmático liso ele armazena cálcio, tá? Para possibilitar a contração muscular. E aí nesse caso o retículo endoplasmático liso ele passa a ser chamado de retículo sarcoplasmático, certo? Então, retículo sarcoplasmático ele é o retículo exclusivo de células musculares que vai favorecer a contração muscular por armazenar os íons de cálcio, certinho? A organela complexo Golgiense, assim como o retículo endoplasmático, ele vai ser um sistema de bolsas achatadas, que a gente acaba chamando isso de cisternas, ok? Que é basicamente um bocado de membrana, uma em cima da outra, que fica meio achatadinho, certo? E que ele vai ter a função de recepção e endereçamento, tá? De diversas substâncias, como a gente vai ver a seguir. Uma primeira função, secreção celular. Tá? Muito da proteína dos lipídios que são produzidos nos retículos endoplasmáticos, elas são direcionadas ao complexo Golgiense, elas passam pelo complexo Golgiense, e ele vai ser responsável por reconhecer cada vesícula que vai estar vindo do retículo endoplasmático, ok? A vesícula contendo proteína e lipídio, e demarcando para qual destino correto, tá? Essa substância, essa proteína, esse lipídio, ele vai ser direcionado. Digamos que o complexo Golgiense é como se fosse o correio,
em que ele recebe a informação, ele recebe as proteínas e os lipídios, analisa cada uma delas e aí envia corretamente para os seus respectivos destinos, certo? A diferença é que é um pouquinho mais rápido que o correio, né? Mas enfim. E aí a gente tem como exemplo enzimas do tubo digestivo, a mucosa que é produzida pelo trato respiratório, alguns hormônios, certo? Algumas substâncias de reservas que são armazenadas no vacúolo em células vegetais, tá? Tudo isso é feito por ação do complexo Golgiense. Em relação a essa recepção e endereçamento, observe a imagem aí abaixo para vocês, em que você tem aqui em rosa o que seria o retículo endoplasmático, nesse caso rugoso, certo? Em que ele vai estar liberando as vesículas contendo lipídios e ou proteínas, nesse caso aqui, como é retículo endoplasmático granuloso, ele vai estar liberando as proteínas, ok? Dentro dessas vesículas. E aí essas vesículas se fundem, tá? Com o complexo Golgiense. E aí lá dentro do complexo Golgiense, ele vai fazer o reempacotamento e direcionar essas vesículas, tá? Para as respectivas regiões, se é para fora da célula ou se é para dentro da célula. Normalmente, a zona do nosso complexo Golgiense que recebe vesículas, a gente chama ela de face cis. E a zona do nosso complexo Golgiense que vai estar emitindo as vesículas que ele já empacotou, ou seja, que vai estar liberando as substâncias, a gente chama isso de face trans. Isso é importante porque há uma ordem de direcionamento das vesículas. Ele sempre vai receber a vesícula de um lado, a face cis, e vai direcionar essa vesícula para um outro lado, que é a face trans. Isso possibilita que as substâncias sejam direcionadas de maneira correta, certo? Mas nem só de direcionamento funciona o complexo Golgiense. Ele vai apresentar algumas outras funções também. Alguns carboidratos, tá? Por exemplo, o glicogênio, ele é produzido por ação do complexo Golgiense, certo? Outra coisa que o complexo Golgiense vai ser responsável por produzir é a organela lisossomo, tá? Os lisossomos, eles são produzidos a partir do complexo Golgiense, ok? E a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente vai falando um pouco mais dos lisossomos. E além disso, o complexo Golgiense, perdão, o complexo Golgiense, ele dá uma estrutura muito importante para o espermatozoide, tá? Que é o acrossomo, que é basicamente uma vesícula que vai estar repleto de enzimas, tá? Que vão ser fundamentais para que o espermatozoide consiga penetrar o óvulo, ok? Se pessoas que têm algum defeito na produção do acrossomo, normalmente tem algum defeito no complexo Golgiense, no complexo Golgiense do espermatozoide. E aí com isso, essa pessoa ela vai ser infértil porque o espermatozoide dela não vai conseguir adentrar um óvulo, tá bom? A aula de hoje da gente vai até aí, tá? Próxima aula a gente finaliza essa parte de organelas e eu peço que você já dê uma lida nesse assunto da página 37 e 39, tá? Para deixar o conteúdo bem fixado na mente de vocês, beleza? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Bom estudo!